Olá, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Nós já estamos aqui hoje no dia 16 da nossa meditação no livro Renove Seus Sonhos. Está aqui do ladinho, né? Vocês estão vendo ele aí? Que Deus abençoe muito seu coração. Eu acredito que quem está acompanhando até aqui já está tendo grandes mudanças, já está tendo de Deus a direção, já está conseguindo entender melhor algumas questões da sua vida também. Muitas de nossas escolhas que nós fazemos são baseadas não naquilo que realmente nós queremos, mas naquilo que nós aprendemos a escolher. E essas escolhas, muitas vezes, elas nos fazem ir ou deixar de ir a lugares que nós não queremos, ou deixar de viver coisas boas que nós gostaríamos de viver. Hoje nós vamos trabalhar o tema, né, ou ministrar sobre o tema, que é um tema assim que é desafiador, que é: seja o restaurador de sonhos. A minha oração é que Deus levante pessoas que estejam dispostas a restaurar sonhos, a renovar sonhos de pessoas, não somente os dele. Em Neemias 1, de 1 a 4, nós vimos ali as orações de Neemias, e eu quero ler só o finalzinho do capítulo 1, onde mostra assim: peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias, ele era uma pessoa comum, ele era uma pessoa que trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes. O copeiro, o que ele fazia? Ele servia ao rei, ele provava a comida antes, ele preparava, ele administrava, e ele tinha toda a sua vida ali, já no palácio do rei. Então ele não tinha nenhum motivo para poder sair dali, porque ele era bem cuidado, ele poderia ali ter o seu sustento de forma tranquila. Para que ele ia se importar com Israel? Por que ele ia se importar? Olha, quando você se importa, quando você se dispõe, como Neemias, nós vemos que um muro que estava caído há mais ou menos 120 anos, ele foi restaurado em 52 dias, porque um homem que era copeiro do rei se dispôs a ser usado por Deus para restaurar os muros. Seja um restaurador de muros, seja um restaurador e reparador de brechas, seja aquele que se coloca no lugar do outro, que intercede, que luta por outras pessoas também, pelos sonhos de outras pessoas. É muito interessante quando você está realizando os seus sonhos, quando você está, você só realiza os seus, mas quando você realiza os sonhos de outras pessoas, quando você ajuda essas pessoas a realizarem os seus sonhos, você se sente bem. E muitas vezes na realização do outro, você, além de se sentir realizado, os seus sonhos vão se ampliando. Uma das minhas tarefas, né, de propósito de vida é ajudar você, ajudar pessoas a restaurar sonhos, a renovar os seus sonhos. Quando nós pensamos sobre Neemias, nós pensamos uma outra coisa. Pode até demorar 20 anos para chegar naquele dia, naquele momento onde tudo vai mudar, onde alguém virá como Neemias para te ajudar. Esses dias fiz uma live com uma médica formada lá na Bolívia. Ela falou: sempre tive pessoas que facilitaram a minha vida. Que você seja um desses facilitadores, um desses restauradores de sonhos. A primeira coisa que nós vemos aqui, que eu queria meditar com vocês, é que Deus está à procura de restauradores de sonhos. Lá em Ezequiel 22, 30, diz assim: procurei alguém que reconstruísse o muro, que guarda a terra, que se pusesse na brecha, para que não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Ezequiel 22, 30, esse na NVT. Olha, Deus estava buscando já, antes ali de Neemias vir para restaurar os muros de Jerusalém. O profeta Ezequiel era sacerdote e Deus o chamou para profetizar aqueles que estavam no cativeiro. E quando ele estava profetizando, uma das palavras foi essa: que Deus já havia buscado, mas não havia encontrado ninguém com disposição para restaurar, para renovar os muros de Jerusalém. Já viu que tem gente que às vezes, quando você começa a fazer algo, começa a implicar com você, começa a questionar, começa a te perseguir? Tem pessoas que são assim: quando você começa a agir, eles começam a perseguir. Deus havia procurado
e não tinha encontrado. Nós vamos ver mais para frente que Neemias, e nós vamos ver nesses dias também, que enquanto ele estava reconstruindo, se levantaram inimigos, pessoas tentando destruir os seus sonhos e atrapalhar a obra, o trabalho. John Shelley, ele escreveu uma frase assim: o futuro pertence àqueles que veem as possibilidades antes que elas se tornem óbvias. Ele foi um historiador inglês que expôs no livro, né, o conceito da Grã-Bretanha, o livro conhecido como A Expansão da Inglaterra. Então ele sempre foi defensor do Império Britânico, né? Ou seja, ele, assim como Neemias, o foco dele era na sua nação. Ele queria que a sua nação estivesse bem. Outra coisa que nós percebemos é que o povo, tanto naquela época quanto hoje, anda sentindo desprezado, abandonado. Muitas vezes parece que eles se sentem abandonados por Deus. Quando nós lemos lá em Ezequiel 37, no versículo 1 diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. E aí, nesse decorrer desse texto, ele vai mostrando para Ezequiel, mostrando que, na verdade, aquelas pessoas ali, aquele vale de ossos, era o povo de Israel que estava no cativeiro, estava no exílio, e eles estavam sofrendo, eles estavam se sentindo abandonados, parece que Deus havia desprezado, porque imagina só, eles serviam a um Deus vivo e verdadeiro, e de repente Babilônia toma tudo que é deles. Então, Ezequiel profetiza para eles, levando esperança. E quando Deus manda Ezequiel profetizar, primeiro ele vê o vale de ossos, aí ele profetiza aqueles ossos, então agora começa a crescer os tendões, e depois ele vai profetizando, aí cresce carne, eles se colocam em pé, até que ele profetiza novamente e vê o Espírito Santo de Deus sobre eles. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós realmente recebemos o Espírito Santo de Deus em nós e nós nos colocamos em pé pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, quando isso acontecer, ele disse para o povo: o meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 37, 13. Assim como Ezequiel, assim como Neemias, nós precisamos nos despertar para sermos restauradores de sonhos. Outra coisa é que nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, para ser restaurador de sonhos, para renovar os nossos sonhos. Porque lá em Mateus 6, 33, 34, Jesus mesmo disse: busquem, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E se você pegar o texto de Mateus 6, você vai ver que ele está falando sobre vestes, sobre alimento, sobre onde deitar, onde dormir. E são coisas que nos preocupam. Ainda mais hoje que nós somos bombardeados pela TV, que pessoas ganham milhões e compram bolsa de 500, de 50 mil, compra carro de 500 mil, de milhões. E aí você fica olhando: meu Deus, o que eu ganho, eu nunca vou conseguir ganhar isso na minha vida inteira. E a pessoa ganha isso num mês, num dia. Entendeu? Aí você começa a se chocar, né? Ficar chocado com a situação. E aí você tem que lembrar: busca em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Deus vai te abençoar para que você seja um renovador, um restaurador de sonhos. A pergunta é: na sua vida hoje, qual será o seu legado? O que você vai deixar para as outras pessoas quando você vier a falecer, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Quando a fila andar e Deus te chamar, e aí? Qual será o seu legado? Isaías 58, 11 e 12 diz assim: o Senhor guiará continuamente, ou seja, Deus vai te guiar se você buscá-lo, te dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. E é assim, quando você está restaurando sonhos, é difícil, os inimigos vêm, como lá em Neemias 4, Neemias 3, e durante todo o livro os inimigos vêm contra eles, mas Deus restaurando as forças. Isaías ainda continua falando: vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. Imagina para alguém que vive no deserto ouvir isso. Reconstruirão as ruínas desertas das suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de casas. Gente, a Bíblia ela é muito didática. Deus ele sempre mostra do Antigo ao Novo Testamento. Então, antes aqui de Neemias,
o profeta já havia profetizado que isso iria acontecer. Ezequiel já mostrou que Deus buscava. Isaías mostrou que ia acontecer isso. E a pergunta, qual será o seu legado? Será que você vai ser reconhecido, conhecido como restaurador de sonhos? E aquela certeza que nós sempre temos falado, Deus te dará êxito, amém? A boa mão de Deus era com Neemias, e Neemias então declarou para eles, lá em Neemias 2,17 e em 2,20 ele falou, o Deus dos céus nos dará êxito. Deus vai te dar êxito se você dispor, se você colocar o seu coração. Lembra que eu falei? Chegou a hora de renovar seus sonhos, chegou a hora de você ser um restaurador de sonhos. Lembra que eu falei que há 120 anos o muro estava caído? Em 52 dias foi restaurado. E lá em Neemias 6, no versículo 1, diz assim: Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de construir um muro e não restavam brechas. Lembra que Ezequiel falou que queria alguém que reparasse brechas? As brechas foram reparadas, mas os inimigos ficaram descontentes, queriam contra ele. E ele falou assim: estou envolvido com uma obra muito importante, não posso ir. Eu vou deixar de trabalhar, vou interromper meu trabalho para ver o que vocês querem falar, porque Neemias já sabia o que eles estavam tramando contra ele. Por isso, no dia 2 de outubro, né, ali, naquela época, né, em 52 dias, eles restauraram os muros e as nações vizinhas perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Neemias 6, 15 e 16. Confie em Deus, seja um reparador de brechas, seja um restaurador de sonhos, renove seus sonhos e leve outras pessoas, seja inspiração para outras pessoas. Vamos orar. Deus, eu te agradeço que a tua palavra é tão maravilhosa, Senhor. A tua palavra é tão poderosa. Ela nos dá ânimo, ela nos dá garra, ela nos dá coragem, nos ajuda, Deus, a vencer, a viver e a lutar, mesmo quando nós estamos tristes, mesmo quando o nosso coração está sangrando, nós continuamos a lutar e vencer, porque é o Senhor que faz isso em nós e não somos nós. Não vem de nós mesmos, mas vem da ação soberana e poderosa do Senhor. Por isso, Deus, eu te agradeço. Por isso, Deus, eu te louvo. Por isso, Deus, eu falo, o Senhor é muito bom para conosco. Toda glória e toda honra seja dada ao Senhor. Nós oramos ao Senhor, confiados em Ti, e clamamos, nos dê força, nos dê coragem, nos dê inteligência para sermos restauradores de sonhos. Que a nossa família possa ser restaurada, possa ter os sonhos restaurados através das nossas vidas, através do exemplo também. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. E até amanhã, mais uma vez, com a meditação aqui. Um grande abraço.